Todo o capítulo 36, a palavra do Senhor nosso Deus diz assim: são estes os descendentes de Esaú, que é Edom. Esaú tomou por mulheres dentre as filhas de Canaã, Ada, filha de Elon, Eteu, Oholibama, filha de Aná, filho de Zibeão, Eveu, e a Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. A Ada de Esaú lhe nasceu Elifaz, a Basemate lhe nasceu Reuel, e a Oholibama nasceu Jeus, Jalão e Coré. São estes os filhos de Esaú que lhe nasceram na terra de Canaã. Levou Esaú suas mulheres e seus filhos e suas filhas, e todas as pessoas de sua casa, e seu rebanho, e todo o seu gado, e toda propriedade, tudo o que havia adquirido na terra de Canaã, e se foi para outra terra, apartando-se de Jacó, seu irmão. Porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Então Esaú, que é Edom, habitou no monte de Seir. Esta é a descendência de Esaú, pai dos idumeus, no monte de Seir. São estes os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Os filhos de Elifaz são Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. Tímina era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve de Elifaz a Amaleque. São estes os filhos de Ada, mulher de Esaú. Os filhos de Reuel são estes: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes foram os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E são estes os filhos de Oholibama, filha de Aná, filho de Zibeão, mulher de Esaú, e deu a Esaú Jeus, Jalão e Coré. São estes os príncipes dos filhos de Esaú, os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, o príncipe Temã, o príncipe Omar, o príncipe Zefô, o príncipe Kenaz, o príncipe Coré, o príncipe Gaetã, o príncipe Amaleque. São estes os príncipes que nasceram a Elifaz na terra de Edom, são os filhos de Ada. São estes os filhos de Reuel, filho de Esaú, o príncipe Naate, o príncipe Zerá, o príncipe Samá, o príncipe Mizá. São estes os príncipes que nasceram a Reuel na terra de Edom. São os filhos de Basemate, mulher de Esaú. São estes os filhos de Oholibama, mulher de Esaú, o príncipe Jeus, o príncipe Jalão, o príncipe Coré. São estes os príncipes que procederam de Oholibama, filha de Aná, mulher de Esaú. São estes os filhos de Esaú e esses seus príncipes. Ele é Edom. São estes os filhos de Seir, o Oreu, moradores da terra: Lotã, Sobal, Zibeão e Aná. Dizon, Esser, Ezer e Dizã. São estes os príncipes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. Os filhos de Lotã são Ori e Omã, a irmã de Lotã, Tímina. São estes os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã. São estes os filhos de Zibeão: Aiá e Aná. Este é o Aná que achou as fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. São estes os filhos de Aná, Dizon e Oholibama, a filha de Aná. São estes os filhos de Dizã: Endã, Esbã, Itrã e Querã. São estes os filhos de Esser: Bilã, Zaavã e Acã. São estes os filhos de Dizã, Uz e Arã. São estes os príncipes dos Oreus: o príncipe Lotã,
o príncipe Sobal, o príncipe Zibeão, o príncipe Aná, o príncipe de Zon, o príncipe Ezer, o príncipe de Zã. São estes os príncipes dos Oreus, segundo os seus principados, na terra de Seir. São estes os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse reis sobre os filhos de Israel. Em Edom reinou Bela, filho de Beor, e o nome de sua cidade era Dinabá. Morreu Bela, em seu lugar reinou Jobabe, filho de Zerá, de Bosra. Morreu Jobabe, e em seu lugar reinou Uzão, na terra dos Temanitas. Morreu Uzão, e em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade, o que feriu a Midian no campo de Moabe. O nome da sua cidade era Avite. Morreu Hadade, e em seu lugar reinou Samlá, de Masreca. Morreu Samlá, e em seu lugar reinou Saul, de Reobote, junto ao Eufrates. Morreu Saul, e em seu lugar reinou Baal-Anã, filho de Acbor. Morreu Baal-Anã, filho de Acbor, e em seu lugar reinou Adá. O nome de sua cidade era Pau. E o nome de sua mulher era Metabel, filha de Matrede, filha de Mezaabe. São estes os nomes dos príncipes de Esaú, segundo as suas famílias, os seus lugares e os seus nomes: o príncipe Tímina, o príncipe Alva, o príncipe Getete, o príncipe Oolibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibzá, o príncipe Magdiel e o príncipe Irã. São estes os príncipes de Edom, segundo as suas habitações, na terra da sua possessão. Este é Esaú, pai de Edom. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus Todo-Poderoso, te adoramos em espírito e em verdade no teu santo dia. Pedimos a tua graça, ó Deus, pedimos que o Senhor envie a tua palavra e o teu espírito para falar aos nossos corações, nos dar olhar para Jesus Cristo por meio do texto, por meio da tua palavra. E assim vem o teu reino, ó Deus, nesta manhã, deste dia teu. Seja feita a tua vontade, o teu querer em nossas vidas. Nos abençoa, é o que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, por que prosperam os ímpios? Porque muitas vezes os ímpios avançam rapidamente em seu progresso, porque muitas vezes estes que estão fora da aliança avançam em seus empreendimentos, em sua prosperidade, e enquanto isso, muitas vezes o justo experimenta escassez, uma vida com muitas aflições. Esse dilema, esta questão da prosperidade dos ímpios é uma questão conflituosa para os santos. Esse é um tema bíblico. Toda a Bíblia é palavra de Deus. Toda a Bíblia é palavra de Cristo e Cristo fala na sua palavra sobre esse assunto. Cristo é a sabedoria e na literatura de sabedoria, nos Salmos, em outras partes da literatura de sabedoria, há esse dilema, ele é tratado porque prosperam os ímpios. Nós sabemos que os ímpios, por natureza, são filhos da ira, estão debaixo da maldição de Deus, e fica essa pergunta: por que é do propósito de Deus, então, conceder, muitas vezes, prosperidade? E esse mesmo Deus, que é o único Deus, muitas vezes, por propósitos santos que não entendemos, retém dos santos prosperidade. O salmista lidou com isso no Salmo 73, sobre esse tema da prosperidade do ímpio. E um tema que seria correlato é: por que o justo sofre? Na literatura de sabedoria, no livro de Jó, a própria vida de Cristo, que é de fato o único justo, Jesus sofreu, claro, em nosso lugar, mas é um justo que sofre.
E também na história da redenção, todos os justificados por Cristo, salvos, por que precisam então sofrer tanto? Esse é um dilema que temos aí para nós nas Escrituras. É claro, irmãos, que nem todos os ímpios são prósperos. E também é verdade que nem todos os justos têm uma vida apertada. Mas, em determinados momentos da história, esse contraste é muito grande. Em determinados momentos, nós olhamos, santos de Deus do passado olharam, e isso se manifestou um grande teste de fé. Ver que os crentes, os santos, os salvos, passam por tantas aflições e lutas, enquanto os ímpios avançam, prosperam, vivem uma vida, muitas vezes, sem problemas, de tantas prosperidades e coisas que Deus lhes concede. Nós sabemos que tudo vem de Deus. Deus é a fonte de todo o bem, tanto para justos quanto para os ímpios. O nosso texto, que é um texto genealógico sobre o relato das histórias dos descendentes de Esaú, o nosso texto, irmãos, aponta para esse contraste. E que contraste é esse? O contraste é entre a situação humilde de Israel nesse momento. Lembre, Jacó volta de Padã-Arã, sim, claro, Deus o prosperou, mas comparando Jacó e Israel com Esaú, o povo de Israel é um povo, nesse momento, humilde, é um povo que ainda não há príncipes, não há realeza, não há reis, é um povo nômade na terra, ainda peregrino, enquanto Esaú, que é o ímpio, que é o não eleito, Esaú, ele já na primeira geração tem príncipes na sua genealogia. Já na terceira geração, o texto nos fala de chefes, de reis, e Esaú, ainda em vida, ele já tem territórios, ele já é uma nação diante de Deus, ele tem população, ele tem territórios. Lembre que quando Jacó volta de Padã-Arã, Esaú vai ao encontro de Jacó com 400 homens. Ele é, então, um homem poderoso, ele tem territórios, ele tem um exército, é um povo, é uma nação já constituída, e isso tudo muito rapidamente. Irmãos, nós estamos diante de um texto difícil, sempre é difícil, claro, pregar ou ler as genealogias bíblicas. Há uma tentação de passar por alto esse tipo de texto, mas, como já falamos, e a Bíblia fala disso, toda a Escritura é palavra de Deus. Deus tem um propósito, nada aqui é por acaso, toda a Escritura é inspirada. O apóstolo Paulo fala sobre isso em 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, educação na justiça. Então Deus tem um propósito em nos dar esse texto, em que isto fosse escriturado, fizesse parte do cânon. O Senhor tem um propósito em que esse texto seja anunciado, pregado. Israel, então, deveria entender da parte de Deus uma mensagem a partir desse texto. A igreja também há algo, Deus quer falar com a igreja, e a igreja deve também entender algo da parte de Deus a partir desse texto. Ainda que seja um texto difícil, há uma estrutura difícil no texto, há uma sequência de nomes, de genealogias de Esaú, que é Edom, o texto enfatiza isso, é Edom. Temos aí também no meio uma genealogia dos nativos, daqueles povos aborígenes ali da região de Seir, onde depois se tornou o território de Edom. Há então a genealogia dos descendentes deste Seir, que também é um ímpio, um não convertido. Então nós temos um texto difícil. E qual o propósito, irmãos, de Deus em nos dar esse texto? Qual a intenção do autor sagrado, que é o próprio Deus? O que Israel deveria entender ao ouvir a pregação desse texto? O que a igreja hoje deve entender? Claro que, acima de tudo, Cristo fala em sua palavra, nos exorta, nos ensina a sabedoria, mas temos aqui algo a dizer, o Senhor diz algo a nós sobre esse relato. E aqui, irmãos, Esaú, que é Edom, que se tornou um povo, tipificam
o homem sensual, o homem sem Deus, o homem que vive de uma vida carnal. E Esaú é alguém que tem contato com a aliança, porque é filho de Isaac, é um filho da aliança, mas preferiu viver de modo externo à aliança. E nós vemos em Esaú, e não apenas em Esaú, mas no seu legado, na sua descendência, a consequência quando a aliança é desprezada. A consequência quando o homem não atende à vocação de Deus, não vive a vida de fé, de dependência do Senhor. E qual é a consequência de abandonar a Deus? Alguns poderiam pensar, talvez até nós poderíamos pensar, será destruído rapidamente. Mas o que vemos aqui, irmãos, é que Esaú prospera rapidamente. Não é um progresso espiritual, não é uma prosperidade espiritual, mas é uma prosperidade material. Então, nós vemos que, sim, Esaú é entregue a si mesmo, aos seus caminhos, à impiedade. O seu legado aos seus descendentes é um legado de incredulidade, de impiedade. E Esaú prospera porque Deus é o Senhor. O Senhor decidiu prosperar Edom. E nós vemos então que, apesar de ser quem é um profano, é um filho de Isaac, Edom faz parte da história da redenção, e Edom é um vizinho de Israel, é uma nação vizinha a Israel. E então Deus, o Senhor, quis que tivéssemos aqui no Antigo Testamento, nesta altura do Gênesis, essa genealogia, até para contextualizar. Edom continuará a aparecer no relato bíblico, e então nós temos aqui um esclarecimento da palavra de Deus sobre a origem desse povo e todo o desenrolar também da história desse povo, que é um povo que teve uma relação com a aliança inicialmente, mas que se afastou, se tornou um povo completamente pagão e inimigo de Israel, inimigo do povo de Deus. Mas não devemos esquecer, lembre, qual foi a promessa que Deus fez a Abraão? O próprio nome Abraão: tu serás pai de numerosas nações. E depois o que é que o Senhor disse para Isaac quando os gêmeos brigavam no ventre de Rebeca? 2 nações está no teu ventre. 2 povos nascidos de ti se dividirão. Ou seja, estava no decreto de Deus, no plano de Deus, Esaú seria um povo, uma nação. E isso é cumprimento da promessa feita a Abraão. Também é cumprimento do que foi dito a Isaac. E muito rapidamente, até mais rápido do que Israel, Esaú, então, aqui já nessa altura, é um povo, é uma nação. Isso é cumprimento da palavra de Deus, é cumprimento do decreto eterno de Deus. Esaú será, então, próspero, abençoado, será uma nação, apesar de que depois servirá a Israel, estava profetizado que serviria Israel, e depois se livraria desse jugo. Isso vai acontecer mais na frente. Davi irá conquistar o território de Edom e depois eles vão também ter a sua independência. Isso explica muita coisa futura na história desses 2 povos. Irmãos, irei caminhar nesse texto a partir do tema a prosperidade fora da aliança. A prosperidade fora da aliança. Em primeiro lugar, veremos aí a prosperidade nos seus casamentos e empreendimentos. Do versículo 1 a 5 temos uma descrição das esposas de Esaú, os descendentes também. E uma ênfase: este Esaú é Edom, é um povo já, veja que eles já se constituiu um povo, uma nação, que é Edom. Desse modo, irmãos, Esaú, mesmo sendo um réprobo, um não eleito, tendo se afastado da aliança, mesmo assim Deus o abençoou. Esaú, então, é descrito como alguém que tem uma família grande, tem 3 esposas, haviam possivelmente outras esposas. O texto nos diz o nome dessas esposas: Ada, Aholibama e Basemate. E antes havia dito que Esaú havia casado com Judite e Maalate, então tudo indica que essas esposas descritas aí é porque haviam mais esposas
e talvez essas sejam as mais importantes. Destas esposas, Esaú teve 5 filhos: Elifaz, de Ada, Reuel, de Basemate, Jeús, Jolão e Corá, de Olibama. E a narrativa enfatiza 2 pontos. Esaú teve esses filhos em Canaã, antes de mudar para Seir. E então, também o segundo ponto que o narrador nos lembra é que este Esaú é Edom, é esse povo, é um povo de Edom. Desse modo, irmãos, apesar do desagrado que causou aos seus pais pelo seu casamento misto, o ímpio Esaú teve uma grande família, esposas, filhos, netos, uma família que prosperou junto com o próprio Esaú. Eles possuíram um território e esses filhos se tornaram príncipes, reis, chefes daquela região. É evidente, então, no texto que Esaú, a sua casa, a sua família, é uma família próspera. Ao ponto, irmãos, veja o que está no verso 6, algo impressionante, algo no verso 6 e no verso 7. O texto diz: levou Esaú suas mulheres e seus filhos e suas filhas e todas as pessoas de sua casa e o seu rebanho e todo o seu gado e toda a propriedade, tudo o que havia adquirido na terra de Canaã, e se foi para outra terra, apartando-se de Jacó, seu irmão. E no verso 7 explica por que ele separou. Porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos. A prosperidade incrível. Deus prosperou, abençoou. A sua casa, então, é uma casa grande, é uma casa próspera. Isso aqui, irmãos, é muito semelhante, essa descrição, ao que aconteceu entre Abraão e Ló, lembram? E em que Abraão deu a Ló a oportunidade de escolher, e ele olhou para as campinas ali de Sodoma, aquela região verde, e Ló escolheu ir naquela direção, lhe pareceu melhor. Mas o motivo é que os pastores de Abraão e de Ló brigaram porque os homens eram prósperos. Então veja que Esaú é um próspero, e a terra não foi capaz de suportar a riqueza tanto de Jacó, mas tudo indica aí pelo texto, muito mais de Esaú. E para Esaú, aquele território de Seir pareceu mais verde. Se era verde mesmo na época ou não, não sabemos, mas pareceu mais estratégico, melhor. E de fato era um homem de guerra, um homem que viveu da espada, e ele foi nessa direção. Então, em primeiro lugar, conforme observamos aí, Esaú é próspero nos seus casamentos e nos seus empreendimentos, se tornou um homem rico, poderoso, com bens, ao ponto de necessitar ir para um outro lugar e também prosperar neste outro lugar, que é a região de Seir, ao sul, ali de Israel, do território de Judá. Irmãos, em segundo lugar, nós vemos a prosperidade fora da aliança, daqueles que estão fora da aliança, no caso que o nosso texto nos apresenta, uma genealogia de reis. Isso está aí no nosso texto. Perdão, antes de uma genealogia de reis, uma genealogia de príncipes, do verso 9 a 30. No versículo 9 há um segundo título aí do nosso texto, uma segunda seção de genealogia. O texto diz: esta é a descendência de Esaú, pai dos idumeus, no monte Seir. E então temos uma lista de descendentes. E este é o povo de Esaú, pai dos edomitas em Seir. Então tudo indica, ao ir para esse novo território, ao ocupar esse novo território, um novo registro foi feito, um novo ponto de partida. E os filhos de Esaú também tiveram filhos, logo Esaú teve muitos netos. Ele teve 5 filhos e 10 netos, e desses 5 filhos e 10 netos, 13 são chefes, 13 são príncipes. Então, tudo indica, o que está aqui sendo apresentado é o surgimento de tribos, surgimento de lideranças que formaram o reino de Edom, o reino ali
de Esaú, algo que só vai acontecer com Israel muito depois, em que Israel terá ali as 12 tribos, que sabemos serão 13, e terá um rei. Então, já na primeira, na segunda geração de Esaú, essas coisas acontecem. Na sequência do texto, a partir do verso 20, temos a outra sequência genealógica, os filhos de Seir, o Oreu. Haviam povos naquela região, ao sul, e os filhos de Seir eram habitantes daquela terra e chefes, eram os nativos ali, e os filhos de Edom, de Esaú, eles ocuparam o território e governaram sobre esses povos. Edom, então, além de ocupar a terra, se tornou líder sobre estes povos. A imagem, irmãos, então, do texto é de Esaú surgindo como um poderoso soberano, como alguém forte. É o que vemos quando Jacó retorna à terra de Canaã. Não só seus próprios filhos se tornaram chefes, líderes, mas aqueles clãs da terra que já estavam ali foram subjugados pelos filhos de Esaú. E Esaú é Edom. Esaú é esse povo de Edom. Em terceiro lugar, há uma genealogia de reis dos versos 31 em diante, os reis e príncipes de Edom. Então, há aí a quarta parte lista os reis de Edom, do verso 31 a 39, 8 nomes nessa lista, existem 8 nomes de reis aí nessa lista, e independente se eram descendentes diretos de Esaú ou reis dessa mistura com os povos da terra, são de Edom, fazem parte desse reino que Esaú então organiza e é como que o fundador. Então há uma organização de clãs, de tribos que se organizam debaixo de uma unidade nacional, de um povo, algo que Israel experimentará só muito tempo depois. Já há rei em Edom, muito antes de Israel ter rei. Então, o nosso texto, o nosso capítulo que estamos considerando, aí o capítulo 36, há um ponto que o narrador, o autor divino e humano, Deus fala conosco, e o autor humano também registra, há um ponto de comparação. Veja no verso 31. São estes os reis que reinaram na terra de Edom, e aí veja agora que o autor bíblico diz: antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel. Então, uma prosperidade impressionante, rápida, um avanço extraordinário, muito antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel. Ou seja, qual a implicação da passagem? Esaú se tornou poderoso e rico muito rapidamente. Em Edom havia realeza muito antes de Israel. E o final do capítulo, então, temos aí essa lista de reis, de descendentes, esses nomes que aparecem aí. E a sessão termina com a lembrança de que estes são os chefes de Edom. Este é Esaú, pai dos edomitas. Esaú, então, ele foi muito bem sucedido nesse empreendimento de deixar a terra de Canaã, ir para Seir, e foi próspero, conquistou a terra, e tinha um exército de 400 homens, tudo isso que o texto nos diz. Ou seja, é um povo com propriedade, com territórios. Esaú floresceu, e tudo isso de algum modo cumpre as profecias, a palavra de Deus que havia sido dado anteriormente para os seus pais. Ali, antes do nascimento de Esaú e Jacó, foi dito, e também depois com a bênção que foi dada ali, foi dito também que ele viveria da espada, e tudo aquilo que foi profetizado se cumpre. Irmãos, diante disso, ainda aplicações a partir do texto. De fato, irmãos, é um texto genealógico. Sabemos que toda a palavra de Deus tem o propósito de apontar para Cristo. Toda a palavra é inspirada, Cristo é a sabedoria. Cristo tem algo a falar conosco a partir desse texto e de toda a Bíblia. E nós observamos nesse texto
o Senhor fala conosco e nos apresenta, nós devemos notar, você deve notar ao ler a Bíblia, esse contraste entre a situação dos eleitos e dos réprobos. O texto enfatiza isso, não havia príncipe em Israel nesse tempo. Não havia posse oficial de terras ou tribos organizadas. Ou seja, a igreja de Deus muitas vezes parece insignificante nesse mundo. Olhamos para a sociedade ao redor, o avanço dos maus, o avanço do secularismo, do mundanismo, aqueles que não temem a Deus. E muitas vezes você, crente, olha a sua condição, olha para a sua situação, e isso muitas vezes lhe leva a uma situação de questionar a Deus ou murmurar. E você deve submeter a Deus, a sua palavra, a Cristo, a vontade de Cristo que é soberana, e saber que o Senhor tem planos para estas coisas. E o que vemos muitas vezes em toda a história bíblica e na história do mundo é que esse contraste ele está aí presente entre os eleitos e os réprobos. E isso manifesta algo que Jesus ensinou para nós no Evangelho, a diferença manifesta entre os dois caminhos, o largo e o estreito. Ao mesmo tempo, esses dois caminhos apontam, meus irmãos, para a diferença também da consequência em andar nesses dois caminhos. Esaú, sendo um réprobo, indo para longe da aliança, Esaú foi entregue a si mesmo, ao seu coração pecaminoso. E, por consequência, Esaú transmite esse legado ímpio aos seus descendentes. Então, essa genealogia de Esaú é um testemunho dessa tragédia que é Esaú, como filho da aliança, ter abandonado os seus privilégios pactuais. A consequência dos seus casamentos mistos. E então nós podemos aprender, Cristo nos alerta e nos ensina que é isto que acontece com o pecador ímpio quando ele é entregue a si mesmo. Quando as nações abandonam o Evangelho, abandonam a Cristo, isso terá consequências. As escolhas de Esaú tiveram consequências na sua vida adulta. Casou fora da aliança, depois ele, sim, prosperou e teve que sair da terra da promessa e escolheu se afastar da aliança, do pacto, escolheu o que a sua carne desejava, um território, viver da espada, agarrou todo esse caminho de prosperidade, mas que o levou, de fato, para longe de Deus. Então, essas escolhas de Esaú, seus casamentos, de fato, foi uma tragédia para a sua descendência. Os seus descendentes, finalmente, ficaram totalmente distantes da terra da promessa, e Esaú é um exemplo de muitos que cresceram tendo contato com a aliança de Deus, mas que se afastaram por causa da sua sensualidade. Lembre que Esaú, ele é descrito como um profano, que trocou o seu direito de primogenitura por um repasto, por um prato de lentilhas. Então Esaú, ele é de fato um alerta para nós, embora hajam eleitos nessa linhagem, porque Deus é soberano e a sua salvação é pela graça, mas a consequência é isso que temos aí em nosso texto. E esse é um alerta, porque muitos hoje têm contato com a igreja, com a aliança de Deus, mas que se afastam do pacto por suas escolhas más, ou como aqui no nosso caso do texto, casamentos mistos, ou escolhas carnais. E de fato, irmãos, nós não estamos imunes a isso, o secularismo, o mundanismo, a prosperidade dos tempos. Muitos têm se afastado da igreja, são tentados por essa questão, por que os ímpios prosperam, e muitos acabam escolhendo a prosperidade carnal, mundana, ímpia, e se afastam do pacto de Deus e da aliança de Deus. Claro que os tementes a Deus, os que escolhem o caminho estreito, a igreja, o povo de Deus, não andará por vistas. E também você, crente, não deve usar a prosperidade material como régua para medir a tua felicidade.
ou prosperidade como servo de Deus. Porque há uma prosperidade fora da aliança, e nós não negamos isso. Nós precisamos olhar para esse mundo pelos olhos da cruz de Cristo. Olhar como Lutero muito bem explicou, a cruz de Cristo coloca todas essas coisas no lugar, e então o justo sofre, há um propósito de Deus para isso, e muitas vezes aqueles que são prósperos, na verdade, são miseráveis. E o crente que passa lutas, dificuldades, é pobre, passa apertos, ele é bem-aventurado, ele é feliz, porque ele é perdoado, porque ele é salvo, porque por mais que aos olhos desse mundo ele seja um derrotado, ele é vitorioso em Cristo. Mas lembre, o reino de Cristo não é desse mundo. O problema é que muitos não dão ouvidos a tudo o que Cristo ensinou, aplicam o que Cristo ensinou, e Cristo foi muito claro que o seu reino, de fato, ele é um reino, claro que ele dominará essa terra, que será restaurada, mas especialmente a princípio, o seu reino não é um reino como os reinos desse mundo. Desse modo, irmãos, esse tema da prosperidade do ímpio, que é rápida, veloz, é um tema bíblico, e isso acontecerá diante dos nossos olhos, mas os ímpios ignoram algo que o texto nos alerta. E o que vem depois? E o legado? E o que aqueles que escolhem o caminho largo, ser carnais, aqueles que escolhem não dar ouvidos a Cristo, a sua sabedoria, a sabedoria de Cristo, qual é a consequência? E o que é mais importante para nós e para os nossos filhos? Bens materiais, riquezas ou a aliança de Deus? Quantos têm trocado a aliança de Deus por riquezas, por coisas dessa terra? Então, nós sabemos que a nossa alegria, a nossa bem-aventurança, ela não está nestas coisas. A tentação está aí, somos tentados e temos, claro, nossas fraquezas, mas eu sei que você sabe como crente, que a nossa prosperidade e alegria não está nestas coisas. E para isso nós precisamos nos submeter a Deus, buscar estabelecer nossas famílias debaixo dessa aliança, nos submeter à vocação de Deus, em meio a uma cultura egoísta. Nós precisamos pensar naquilo que transmitiremos para aqueles que virão depois de nós. E nós sabemos, nós não poderemos dar aos nossos filhos aquilo que nós não temos. Esaú era ímpio e transmitia um legado ímpio para os seus filhos. Então, não devemos nos conformar apenas com sucesso material, não é isso apenas que devemos transmitir aos nossos filhos, ainda que avancem de modo lento. Sabemos que, principalmente, irmãos, nós precisamos que sejam preservados os nossos filhos, guardados, e que possam, então, vencer com Cristo a vitória que é especialmente espiritual, a vitória sobre o pecado e sobre esse mundo. Outra coisa que observamos aqui, e é algo que sabemos e devemos levar em conta e considerar, é que a bênção dada a Esaú, as profecias se cumpriram cabalmente. Apesar de sua rebelião, nós sabemos que Deus vai cumprir também os seus planos sobre todos, até aqueles que não se arrependem, não se convertem, aqueles que abandonam a aliança, Deus tem um plano para eles também, e se Deus quer prosperá-los, irá prosperá-los, sabemos disso, porque as promessas de Deus são fiéis e se cumprem. E da nossa parte, dos santos, ainda que andemos de modo lento, isso é um encorajamento, sabemos também que as promessas irão se cumprir. Ainda que o caminho seja estreito, cheio de dificuldades, as promessas de Deus para nós vão se cumprir. E não devemos, então, olhar para os ímpios, usar como régua a prosperidade dos ímpios. Eles muitas vezes estarão aí ocupando posições, reinando nessa terra, mas lembre de uma coisa, é verdade, reis vieram de Edom, mas o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores veio de Israel.
É verdade que os homens parecem reinar aí, com seus impérios, com seu poder e com seu dinheiro, mas nós temos um rei constituído sobre o Monte Santo de Sião. Cristo é rei, ele reina soberanamente sobre tudo e todos. Cristo ri dos seus inimigos. Cristo chama todos os povos, os reis, para que se sujeitem a ele, ao seu reinado, ao seu reino eterno. Então, a velocidade de Edom, a sua prosperidade, o seu avanço tão rápido, nada disso, irmãos, é o que contará no final de tudo. De uma perspectiva eterna, não importa que os ímpios avancem assim ou prosperem tão rápido, finalmente o reino ele é de Cristo. Finalmente Edom servirá a Israel. Na história que está registrado nas Escrituras, no futuro aqui do texto bíblico, Edom serve Israel. E isso aponta para o fato de que Edom, que representa os ímpios, terá que se submeter ao cetro de Cristo. Os ímpios, eles terão que se submeter a Cristo. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. É claro que alguns se submeterão a Cristo pela conversão. Alguns que, como Edom, se afastaram da aliança, tiveram um contato inicial e depois se afastaram, se são eleitos, serão convertidos, voltarão para Cristo, mas, irmãos, finalmente Cristo irá governar sobre todos. Todos se dobrarão e confessarão. E então temos esse alerta. Você que não é crente ainda, recebe este alerta. Submeta-se a Cristo. Vá a Ele. Ele é o Rei, Ele é o Senhor. Não há outro Rei, outro Senhor. E ao ir a Ele, submeta-se às suas leis, aos seus mandamentos, ao seu Evangelho. Arrependa-se, creia no Evangelho. E nós que já temos Cristo como Rei, não sejamos enganados pelas vistas, pelas notícias. Sejamos fiéis, nos mantenhamos no caminho estreito e com a plena convicção que venceremos e que já reinamos com Ele em meio às cruzes, às dores, às lutas. Nós reinamos com o Senhor nessa terra. Que o Senhor nos ajude, irmãos, que venha o seu reino cada vez mais. Amém. Meus irmãos, vamos ficar em pé, vamos orar nesse momento. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Cristo Jesus, nosso Rei, te adoramos no teu dia, na tua presença, na tua casa. Poder, ó Deus, vir diante do Senhor, ó Deus, na comunhão dos santos, no teu templo que é a tua igreja, e contemplar estas coisas de uma perspectiva eterna. Saber, ó Deus, que não devemos invejar a prosperidade do ímpio, porque dentro em pouco tempo eles irão escorregar e cair em juízo, e sabemos, ó Deus, que a sua condição é miserável. E também, ó Deus, tem misericórdia de nós quando nós que já temos Cristo, já somos bem-aventurados, nos entristecemos por coisas tão pequenas, por lutas, situações dessa terra. Nos ajuda, ó Deus, a reconhecer que temos o que é mais importante, a prosperidade verdadeira. Somos salvos, estamos no reino de Cristo Jesus, estamos livres eternamente de todo o mal, do pecado. Reinaremos como já reinamos agora, mas especialmente reinaremos eternamente na eternidade. Abençoa a tua igreja, ó Deus, venha o teu reino aos nossos corações mais e mais. Venha o teu reino nessa terra. E que os ímpios também levem em conta, ó Deus, essa mensagem, que o Senhor faça com que ela repercuta, que ela venha alcançar os ímpios, que eles venham reconhecer que se tem algo é porque vem de Deus. Que eles venham reconhecer, ó Deus, enquanto é tempo, que eles precisam da verdadeira prosperidade, que eles venham tratar cada coisa como ela é e priorizar e valorizar
aquilo que é espiritual. Nos dá um bom dia, nos dá a tua graça, nos dá uma semana agraciada pelo Senhor, é o que pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém.